ver aí no capítulo 8, a partir do versículo 5 de Mateus, uma passagem aí, né? Uma história bem conhecida, que é do centurião, né? Diz aí no capítulo 5, aliás, capítulo 8, versículo 5, diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Amém? Vamos parar por aqui um pouquinho, irmãos. O que eu quero destacar aqui para você? Primeira coisa, Jesus de pronto, quando ele sabe que esse homem tinha um servo em casa, como diz aí, paralítico e violentamente atormentado, Jesus na mesma hora ele disse: eu vou lhe dar saúde, eu irei lhe dar saúde. Nos versículos anteriores, se você olhar ali no capítulo 8, né, de Mateus, você vai ver que chegou diante de Jesus um leproso e disse: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus disse: eu quero, fique limpo. Amém, irmãos? Então, uma coisa que a gente nunca pode ter dúvida: Jesus morreu na cruz do Calvário para nós termos uma vida abençoada. Ele pagou o preço, derramou o sangue dele para nós termos o perdão de pecados, para nós termos a saúde. Pelas feridas dele nós somos sarados. Então nunca tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, sobre o que Deus quer para você, porque Ele quer sempre o melhor para a nossa vida. Amém? De pronto Jesus disse: eu vou lá dar saúde, eu vou lá trazer a bênção. Então traz para nós. Ele quer o melhor para você, para a tua família. Ele não quer a tua infelicidade conjugal, Ele não quer você sofrendo com os filhos, Ele não quer você passando miséria, ou dores, ou sofrimento. Jesus pagou um alto preço, Ele deu a vida para nós termos vida hoje. Amém, irmãos? Então aqui Jesus diz: eu vou lá dar saúde. Só que aí que está, muitas das vezes, por que muitas pessoas não alcançam o que Jesus quer para ela? Porque falta muitas das vezes entendimento e fé de acordo com a vontade de Deus. Quer ver? Olha o que aconteceu aí, ó, no versículo 8. Olha o que o centurião fala para Jesus. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará, pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Amém? Então olha só, o que é a pessoa crer na palavra de Jesus e reconhecer a sua autoridade. Esse centurião, meus irmãos, ele reconhece o poder e a autoridade de Jesus. Ele vira para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Então imagina, talvez você pense: ah, pastor, o que tem a ver? Ele só reconheceu Jesus. Naquela época Roma era uma potência. Você imagina, os romanos estavam dominando boa parte do mundo. Você vê que eles dominavam ali até os judeus. Não sei se você já ouviu ou já viu aí filmes e até história, né? Os romanos, os soldados romanos eram guerreiros, eles iam até a morte, né? Até o centurião diz aqui: quando eu mandava, o meu soldado obedecia. Quando eu dizia, faz isso, ele faz. Para você ter uma noção de uma das punições que os soldados romanos sofriam se eles não obedecessem, se eles não cumprissem ordens, se eles desertassem.
né? Eles eram cercados por em torno de uns 10 soldados, e eles eram mortos ali, né? Eram mortos a pauladas, né? O camarada começava a dar paulada, e muitas vezes era só nas juntas que eles tomavam paulada. Então você imagina, um soldado que não obedecia, ele passava por esse tipo de tortura, podemos dizer assim, né? E levado à morte. Então esse camarada, ele não era um soldadinho, ele era um soldado chefe de 100 soldados, vamos dizer assim. Ele era um capitão de 100 soldados. Então esse homem mandava em torno de 100 soldados. Ele tinha domínio sobre 100 soldados. E esse camarada, na maior nação, uma, né, das maiores nações naquela época, ele vira para Jesus e diz: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E olha a autoridade que ele reconhece da palavra. Manda uma palavra, Jesus, é suficiente para o meu servo ser curado. Uma palavra, Jesus, é suficiente para resolver esse meu servo que é violentamente atormentado. Traz isso para nós, meus irmãos, para mim, para você. Quantas palavras Jesus já te deu? Quantas pessoas elas estão em busca de resolver problemas, e ela vai de um lado para o outro atrás de uma solução, procurando um ritual religioso, procurando alguém que dê uma fórmula para ela comprar a bênção, ou até mesmo alguém super poderoso, ungido, que vai, dar um banho de óleo nela, ou vai trazer o óleo de Israel, ou vai trazer isso, ou vai trazer aquilo, para resolver a vida dela. E ela vai de um lado para o outro atrás de alguém, ou de algum ritual, ou de algum objeto. Uns adoram, como o próprio Jesus fala, né? Uns estavam adorando no monte, outros adoravam no templo. Jesus diz: os verdadeiros vão adorar em espírito e em verdade. Quantas pessoas estão colocando a fé delas num objeto, num templo, numa montanha, numa pessoa que ela considera que, se botar a mão vai resolver a minha vida. E aqui, irmãos, esse homem coloca a fé dele na palavra de Jesus. Uma palavra, Senhor, é suficiente para resolver o meu problema. Uma palavra. E às vezes Jesus fala a palavra, Jesus já deu a palavra para a pessoa mudar comportamento, se converter, acreditar no impossível. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Ele diz: crê nele, será salvo tu e a tua casa. Só que a pessoa recebe a palavra, mas ela não acredita dessa forma, que a própria palavra tem o poder de trazer a bênção para ela, de trazer a solução de uma situação, ou até mesmo formar algo na vida dela, porque a palavra de Deus é tão poderosa que formou todas as coisas. Tudo foi formado pela palavra de Deus, amém, irmãos? E esse homem reconheceu a autoridade da palavra de Jesus. Claro que nós não vamos nos comparar com os romanos, mas mais ou menos, como eu citei aqui, um soldado romano que não obedecesse ou não cumprisse ordem ou não cumprisse a missão, era morto, tinha punição de morte, né? Vamos dizer assim. E de certa forma, não é o que Deus nos ensina também, que aquele que ouve a palavra e obedece vai ter vida, e aquele que não ouve, não quer saber, não obedece, vai trazer morte para si mesmo. E Jesus mesmo, a própria palavra diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se você ouvir a minha voz, e a maldição se você não ouvir. Então, ou seja, nós temos diante de nós o poder para abençoar a nossa vida, que é a palavra de Deus. Só que às vezes a gente olha: mas eu acho que é bobagem, eu não preciso ser tão certinho, fazer as coisas que agradam a Deus tanto assim. Não, mas a palavra diz que se eu crer, tudo é possível ao que crer. Não, mas eu acho que se o fulano lá derramar 1 litro de óleo na minha cabeça, e aí eu for lá, dar 7 mergulhos na piscina dentro da igreja, aí resolve a minha vida. Né? Ou seja, a palavra
não é suficiente. Jesus disse que levou a doença, mas eu preciso tomar banho na piscina para levar a doença. Eu não posso só apenas crer na palavra e acreditar que essa palavra é suficiente para me curar, é suficiente para me abençoar. E aqui esse homem acreditou, irmãos. Para você ver, imagina, será que é tão importante acreditar da forma que ele acreditou? Olha o que Jesus, diante dele falar isso, olha como é que Jesus reage. Quer ver? Olha como é forte, ó, irmãos. Lá no versículo 10 diz aí, ó: maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? Olha só o que está dizendo aí. Imagina, para pensar comigo, irmãos. Jesus, o Filho de Deus, em carne e osso, aqui na terra, perfeito. E diante daquele homem, aquele homem diante de Jesus, tem uma atitude de fé na palavra, reconhecendo a autoridade da palavra, reconhecendo o poder de Jesus, e diz aí, Jesus se maravilhou. Você já pensou? Você tem uma fé que maravilhe Jesus? Tem muita gente que tem uma fé em objetos, em coisas religiosas, em pessoas, e ela acha que isso é certo. Olha o que maravilhou Jesus aqui. Um homem que acreditou na palavra dele, que a palavra dele, uma palavra, era suficiente para fazer o milagre de tirar um homem da paralisia, de tirar um homem que ainda a expressão era violentamente atormentado. Então a gente entende que esse violentamente atormentado era uma ação do diabo, que violentava ele, que machucava ele, que fazia algum mal para ele. Quem sabe ele era viciado, quem sabe era realmente um endemoniado, que machucava, que nem o gadareno lá, que se cortava, ou que nem, quem sabe, aquele lunático que jogava o filho daquele homem no fogo e na água. Não diz qual era a violência, mas diz que ele era violentamente atormentado. E diz aqui que uma palavra, ele acreditou que uma palavra era suficiente para esse homem ser totalmente curado. Jesus vira maravilhado e olha a afirmação: nem em Israel eu encontrei tanta fé. Então pense nisso. Israel, irmãos, é o povo judeu, o povo que vem do sangue de Abraão. Abraão foi o patriarca que creu em Deus e foi justificado pela fé na palavra, na promessa do Isaac. Você conhece a história. Imagina de Abraão para cá. Quantas histórias bíblicas você já ouviu, já leu? O Moisés abrindo o mar vermelho, as muralhas de Jericó caindo diante de Josué, o rio Jordão abrindo diante de Josué, o próprio Davi matando gigantes. Davi não matou só o Golias, viu, irmãos? Existiam outros gigantes. Inclusive ele montou uma equipe de elite matadora de gigantes. O Davi fez isso. Tinha os valentes de Davi. Então quer dizer, com o poder de Deus, quantas vitórias você lê na Bíblia, né? Quantas coisas grandes Deus fez. Agora imagina um povo que vem dessa linhagem sanguínea, não teve tanta fé quanto esse homem. Você está compreendendo a grandeza dessa fé? Quantas pessoas hoje se dizem religiosas, mas a palavra de Deus não é suficiente. Ela vai ouvir uma pregação do Evangelho. A palavra estava boa. Mas eu acho que eu queria que o pastor soltasse as veias do pescoço lá, gritando, expulsando o demônio, que daí eu acho que daí eu ia ser liberto. A palavra de que aquele que é de Deus, o diabo não toca, não é suficiente. Que aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade não é suficiente. Tem que ter alguma coisa para ela enxergar, para ela então acreditar. E aqui esse homem acreditou na simples palavra de Jesus. E Jesus diz: em todo Israel eu não encontrei alguém que acreditasse na palavra como esse homem,
que tenha tanta fé. Aliás, ele não fala nem da palavra, ele diz fé. Então a fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então você, meu irmão, minha irmã, tem que se autoanalisar e pensar: a minha fé está fundamentada onde? No ar, na emoção, numa coisa que eu enxergo, ou naquilo que eu leio na Bíblia, ou naquilo que eu escuto? E se você escuta, você tem que ver se tem fundamento aquilo que você escuta, se realmente são as palavras de Jesus, como a gente está lendo aqui, é o próprio Jesus falando. Amém, irmãos? Então muitas pessoas têm fé, só que não de acordo com o que Jesus quer, e por isso muitas vezes o resultado não vem. Aqui esse homem teve a fé que maravilhou Jesus, e uma fé que teve resultado. Amém, irmãos? Eu acredito que todos nós, nós queremos ter resultados. Nós não queremos ter uma fé morta, uma fé sem resultados. Então a nossa fé tem que estar fundamentada na palavra. Quando a gente tem essa fé fundamentada no que Jesus fala, vai ter grandes resultados na nossa vida. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Então Jesus se maravilhou, e ele afirma: nem em Israel eu encontrei tanta fé. Lembrando que esse homem era romano, não tinha sangue de Abraão, mas ele creu e reconheceu a grandeza da palavra de Jesus. Amém, irmãos? Lembra, tudo foi criado pelo poder da palavra. A palavra tem o poder de criar um futuro abençoado para você. A palavra tem o poder de trazer solução para o teu problema. A palavra de Deus tem todo o poder para trazer a bênção para a tua vida. Amém, irmãos? Apenas creia que você verá a glória de Deus. Amém, irmãos? Olha o que Jesus fala. Talvez até a gente pense: mas isso aí é só fé, pastor. É fé para resolver problemas aqui na terra. Eu vou mostrar para você que esse tipo de fé aqui é muito maior do que apenas uma solução de um problema aqui terreno. Porque aqui ele creu e ele resolveu um problema terreno. O servo era paralítico e violentamente atormentado. Talvez você identifique a paralisia na tua vida, que a tua vida não anda de alguma forma, ou até mesmo tormento, como a gente está vendo, ou em alguma área da tua vida, ou num familiar seu. Deus é poderoso para te libertar familiar e fazer uma grande obra. Mas não é só isso que representa quando nós temos fé na palavra. Olha o que Jesus fala desse homem, sobre esse tipo de fé, Vamos ler de novo no versículo 10. Olha o que diz aí: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aonde? No reino dos céus. Olha só, olha o que Jesus está dizendo aqui: muitos virão do Ocidente, do Oriente, de todo canto da terra, e vão crer e vão se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Então, entre outras palavras, para você entender, Jesus está falando para os judeus ali, que muitos irão vir de fora, que não tem o sangue do Abraão, não tem o sangue de Abraão, mas vão crer e vão ser tão grandes que vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Tem muita gente que acha que ser grande é acreditar em sonho, em história, em magia, em objetos e não sei mais o que. Mas é poder, um caindo, outro pulando. Quando você me mostrar na Bíblia que Jesus fez isso e incentivou ficar lendo o futuro das pessoas, ou sei lá mais o que, eu começo a fazer também. Mas o que a gente vê? Pessoas
pessoas que se acham grandes diante de Deus. Muitas das vezes ela acha que ela é grande porque tem um objeto, algo material. Irmãos, essas pessoas tinham o sangue de Abraão, tinha o templo, que era algo grandioso. Você vê até hoje em dia igrejas que copiaram o templo de Salomão, né? Sim ou não? Você vê hoje aí por quê? Porque consideram o templo, a fé está no templo. E aqui Jesus está dizendo: olha, vai vir gente de todo canto da terra e vão ter essa fé tão grande na palavra, no meu poder, no poder da minha palavra, que elas vão no reino dos céus, estar no lugar de honra, sentados ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. Posição de honra, diga glória a Deus. Pense nisso, irmãos. Muitos, eles não creem na palavra e acham que isso é fé. E Jesus está dizendo aqui: olha, fé genuína como essa está de acordo com os patriarcas que creram na palavra. Então essa pessoa que crê na palavra vai se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Eu até abro um parênteses aqui, aproveitando que a gente está lendo, né, esse versículo. E muitas pessoas também falam que quando a gente morrer, né, a gente vai subir para o céu e vai esquecer de tudo, né? Não sei se você já ouviu falar disso, mas eu já vi gente falando: lá no céu a gente não vai reconhecer ninguém, não vai saber nem quem é quem, sei lá, vai perder memória, né? Vai olhar a esposa, os filhos e não vai saber quem é. Aqui está uma das provas de que a gente vai reconhecer quem é quem. Tanto que Jesus diz: vai se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, que são os patriarcas da fé. Então nós vamos saber quem é quem, amém, irmãos? E diz aqui que nós vamos se assentar no lugar de honra, no reino dos céus. Então essa fé na palavra não é uma fé apenas para resolver problema aqui na terra. Vai resolver, vai trazer grandes vitórias, mas é uma fé tão grande que vai nos levar a uma posição do reino dos céus elevada, amém, irmãos? E lembre-se, irmãos, tem muita gente que confunde a quantidade de pessoas, números, achando que números mostram quem é de Deus. Lembre-se que o mesmo Jesus que você crê é aquele que diz que a porta é estreita, o caminho é apertado e poucos entrarão por ele. Muitos vão entrar, mas na porta larga, no caminho espaçoso. E ele diz que esse caminho conduz à perdição. Amém? Você tem que ver o tipo de fé que aquelas pessoas estão tendo. Se é uma fé nos homens, uma fé religiosa em objetos, ou uma fé genuína na palavra de Jesus. E aqui quem tem a fé genuína na palavra de Jesus vai maravilhá-lo, porque ele se maravilhou diante desse homem. E mais, diz que ainda no reino dos céus, na eternidade, vai estar no lugar de honra. Amém, irmãos? E aí diz mais, talvez você pense: pastor, mas se eu não crer na palavra, não vai ter nada demais. Que isso, pastor? Olha o que Jesus fala sobre quem não crê na palavra. Olha o que ele diz aí no versículo 12. Ele diz assim, ó: e os filhos do reino, que é os judeus, né, que eram para ser salvos, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então olha só, Jesus diz sobre quem crê na palavra e sobre aquele que não crê na palavra dele. E aí ele está dizendo: olha, eles são os filhos do reino, eles são sangue de Abraão, era para eles serem salvos, estar junto com Abraão, mas eles não vão estar, porque eles não creram. Eles vão ser lançados nas trevas exteriores, que faz menção aí ao sofrimento eterno. Então veja como é sério o negócio de crer na palavra ou não crer. Pastor, a minha fé está onde? Está na emoção, está no homem, está na religião, está na placa, está nisso, está naquilo. Opa, não está fundamentado na palavra de Jesus, na palavra de Deus? Então a tua fé está errada.
E Jesus fala algo tão sério que ele chega a falar que essa pessoa, esse tipo de pessoa que era para estar no reino, não vai estar. E ele ainda chega a dizer: será lançado nas trevas exteriores. Amém, irmãos? Então olha como é sério o negócio. Veja que tudo começou em um homem pedindo a cura e a libertação do seu servo, reconhecendo o poder da palavra, fé na palavra, e essa fé na palavra leva ele a estar assentado com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto isso, aqueles que não reconhecem a Jesus e a sua palavra, ele diz: serão lançados nas trevas exteriores. Então, meus irmãos, temos que ter uma fé fundamentada nas palavras de Jesus, e não aceite nada ao contrário da palavra. Às vezes o que acontece? A pessoa não consegue compreender como a palavra age, como é o poder de Deus, ou até mesmo o tempo de Deus. Por exemplo, eu vou orar ou vou tomar a decisão de aceitar Jesus, mas não significa que porque eu aceitei, eu vou obrigar o meu familiar a aceitar. Então eu tenho que interceder por aquele familiar, orar por ele e acreditar na palavra que diz que é o Espírito Santo que convence o homem, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Só que aí o que acontece? Tem pessoas que ela não entende que é livre-arbítrio, que cada um tem o poder de aceitar ou não, de decisão na sua vida, e aí a pessoa confunde. Ela crê em Deus, e aí ela acha que a fé dela não funciona, porque o seu familiar agora, no tempo que ela quer, não aceitou Jesus. Você está compreendendo? Vamos dar um exemplo a nível de bênção. A pessoa ora, pede a realização de um sonho, de uma vitória, e aí aquela vitória não vem na hora. E aí ela começa a duvidar: ah, mas é que eu pedi, eu acreditei, mas não veio. Passou um dia, uma semana, olha aí, não aconteceu. E aí ela duvida da palavra de Deus. Só que a gente tem que crer na palavra até a palavra se cumprir na nossa vida. Amém, irmãos? Nós temos que perseverar até a palavra se cumprir. Talvez você crê na salvação da tua casa, mas não significa que você vai chegar em casa hoje e o teu familiar vai estar dando glória a Deus e aleluia, né? Ou glória a Deus, né? Não, mas você crê na palavra que Deus está trabalhando para salvar a tua família. Amém, irmãos? Então, cuidado para que você venha acreditar e agir da forma que traga resultados para a tua vida. Porque muita gente acha que só porque ela pediu agora, ou orou, ou acreditou, em 2 minutos tudo vai mudar na vida dela. E aí ela começa a duvidar, ela começa a achar: ah, pois é, mas o pastor disse que a palavra tem poder, mas aí eu acreditei agora e não mudou. Olha aí, eu fui para casa e não mudou. Ou eu passei essa semana, pastor, e não mudou nada. E aí a pessoa começa a duvidar. E aí que o diabo age, porque é pela fé. Conforme você crê, vai acontecer na tua vida. Amém, irmãos? E é o que Jesus fala para ele. Quer ver, ó? No versículo 13, para a gente encerrar, diz assim: olha só: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Olha aí, conforme você crê. Então pense nisso. Eu creio que a palavra está agindo, trabalhando para salvar minha família. Te seja feito. Ah, pastor, mas eu pedi, eu olhei e não aconteceu nada. Não vai acontecer nada. É conforme você crê. Jesus vira para ele e diz: conforme creste, te seja feito. Você crê que teu futuro vai ser abençoado porque você pediu, orou, colocou diante de Deus? Vai acontecer maravilhas? Vai ser feito. Ah, pastor, mas é que a crise, é que o mundo, todo mundo lá fora sofre, eu acho que eu vou sofrer também. Ah, é que eu pedi, mas não aconteceu ainda, então eu acho que não vai dar. Não vai dar. Conforme você crê, será feito. Lembrando que a palavra tem todo o poder necessário para abençoar a tua vida. Agora nós temos que crer nessa palavra. Amém, irmãos? Amém? Agora só para você ver como que funciona o próprio Deus.
ele compara a palavra dele com algo da natureza. E até era a literatura que o centurião tinha na época, porque na época era o Velho Testamento que eles tinham. E eu quero mostrar para você algo que eu imagino, né? Não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que era a literatura, era a palavra que esse centurião tinha lido, que trouxe resultado para ele, que trouxe essa certeza no coração dele sobre a palavra de Deus. Quer ver? Vamos dar um pulinho lá em Isaías agora. Você que trouxe a Bíblia aí, abre aí em Isaías 55. Bem no meio é Salmos, depois de Salmos, você vai folheando aí, vai encontrar Isaías. Deus abençoe os irmãos que estão assistindo aí também pelo Face, né? Isaías 55. Glória a Deus. Vamos lá no versículo 10. Olha aqui como é comparada a palavra de Deus. A que Deus compara a sua palavra, irmãos? Diz assim no versículo 10. Isaías 55, 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Preste atenção, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, o que me dá prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém, irmãos? Então veja só, Deus compara a palavra dele com a chuva. Então pense nisso. Como é que é o negócio da chuva, irmãos? Com a natureza, com a plantação. Começou a chover lá fora, você vai lá, depois que parou a chuva, e já começa a colher fruto. É assim? Barbadinho? Começou a chuva, vai lá, já está nascendo os pés de tudo e produzindo semente e fruto. Não, né? Como é que é? Cai a chuva, molha, aí a sementinha que está lá seca, ela vai brotar, aí ela vai crescer, vai chegar a fase de flor, depois vai produzir a semente ou o fruto, sim ou não? E aí se colhe, como diz aqui, dá semente para o semeador e pão para comer. Daí moe a semente e transforma em farinha e faz o pão, não é assim? Tudo é um propósito. E o propósito termina nisso: produzir a semente, produzir o alimento. Não é isso, irmãos? Agora pense, Deus está dizendo assim: é a minha palavra. Quando eu lanço a palavra, ela vai produzir o que eu determinei. Então Deus diz que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Você crê na palavra que Jesus veio trazer vida e vida com abundância? Essa palavra tem o poder para produzir vida abundante em você. Abundância de paz, de vida, do Espírito Santo, abundância de prosperidade, de alegria, de amor, de vida. Amém, irmãos? Agora cabe a nós entendermos o poder da palavra. Só que aí, se eu recebo a palavra e eu, mas não mudou nada agora, e aí eu duvido, lembra que Jesus disse: conforme crestes, te seja feito. Se eu recebi a palavra e não creio que ela vai produzir um milagre, que ela vai produzir a bênção, então não vai produzir. Então Deus manda a palavra, e essa palavra tem o poder para prosperar e até se realizar. Agora cabe a mim crer na palavra, cabe a mim acreditar, chamar a existência. Como Deus disse: haja luz, eu começar a declarar: haja luz na minha vida, haja bênção de Deus, haja prosperidade, eu vou melhorar, Deus me escolheu, eu sou escolhido de Deus e a minha vida vai ser abençoada. Cabe a mim crer
e declarar esta fé em nome de Jesus, amém, irmãos? Então aqui a gente vê, a palavra prospera até se cumprir o propósito para a qual o Senhor enviou a palavra. Então pense, quantas palavras Deus já te deu, meu irmão? Quantas mensagens bíblicas você já recebeu de Deus? Agora você tem entendido que essa palavra é uma autoridade e ela tem todo o poder para formar a bênção na tua vida? Pastor, eu tenho entendido, então fica firme. Pastor, eu não tinha entendido ainda como eu deveria crer. Então comece a partir de hoje a crer, porque a palavra tem o poder para te abençoar, a palavra tem o poder para prosperar até cumprir a bênção em nome de Jesus, amém? Então em todas as áreas, é na vida espiritual, é na saúde, é na família, é nas finanças, diz aqui, a palavra vai prosperar. Como a chuva cai, nasce a plantinha e vai criando, e vai crescendo, e vai brotando, e vai multiplicando, como se diz, né? Vai produzindo. Assim é a minha palavra, ela vai produzir, prosperar até se cumprir na tua vida, amém, irmãos? Então cabe a nós crermos que a palavra tem o poder para produzir o milagre, para produzir a salvação na nossa vida e na nossa família, em nome de Jesus, amém? Infelizmente, né, meus irmãos, hoje em dia o que a gente vê no evangelho, na área gospel, é muito pouco palavra e muitos movimentos, né? Pessoas que estão colocando a sua fé em movimentos, em rituais, e não na simplicidade da palavra de Deus. Lembre-se, a fé que maravilhou Jesus não foi a fé no manto de Jesus, né? O centurião não virou e disse: ai Jesus, deixa eu tocar no teu manto. Ai Jesus, me unge aqui com óleo, ai põe a mão na minha cabeça. Quem sabe até nós, né? Eu sou suspeito também para dizer. Imagina Jesus dizendo: eu vou na tua casa. Vamos lá, Senhor. Já ia abraçar ele, vamos lá, né? E ele diz: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. O Senhor é superior a mim. Só manda uma palavra, está resolvido. Olha a fé na autoridade de Jesus. E às vezes o que acontece? Pessoas querendo movimento, querendo um monte de ritual, e querendo buscar um monte de formas de receber a bênção. A palavra, o pastor pregou lá, disse que a palavra tem poder, né? Mas foi fraquinho. Eu queria que tivesse umas veias soltando do pescoço dele, ele gritando: sai capeta! Né? Ou gritando, dizendo: a bênção, né? Se ele gritasse, tivesse um movimento, eu acho que eu até acreditava, me arrepiava, pastor. Só a palavra. Pois é, a palavra, a fé na palavra maravilhou o teu Salvador. A fé na palavra maravilhou Jesus, que é o nosso Salvador, que é quem morreu na cruz por você, que é quem você deve maravilhar. Eu devo maravilhar, não devo maravilhar ou mostrar para os outros aí dizendo que eu tenho fé ou que eu acredito. Eu quero maravilhar Jesus, eu quero que Ele veja realmente a nossa fé, amém, irmãos? Assim nós devemos ter no nosso coração o pensamento. Só que muita gente quer maravilhar os outros com movimento, para mostrar alguma coisa para os outros. Jesus que tem que se maravilhar da tua fé, de você realmente crer que a palavra, as promessas vão se cumprir na tua vida. Hoje talvez você não está vendo o cumprimento, mas você está crendo: pastor, Deus está trabalhando, a palavra dele está prosperando, as coisas vão melhorando, até se cumprir a bênção em nome de Jesus, amém, irmãos? Como a chuva prospera até se cumprir o propósito, amém, irmãos? Deus tem um propósito na tua vida. Deus te escolheu, meu irmão, Deus te escolheu, minha irmã, e é para cumprir o propósito dele na tua vida. Não duvide
ou até mesmo não atrapalhe ou impeça o agir de Deus, dizendo: não adianta, mas não está acontecendo. Não, ao contrário, Deus está operando, o Espírito Santo está comigo, eu sou escolhido, as coisas vão melhorar, meu futuro vai ser abençoado e vai cumprir o propósito de Deus, em nome de Jesus, amém? Para nós orarmos e já encerrar, olha o que Deus fala na palavra, assim será, como a chuva, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, amém? Então não duvide, comece a declarar: a palavra está na minha vida e vai prosperar até se cumprir. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Pode passar o céu e a terra, a palavra do Senhor jamais passará. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Guarde essa palavra de Deus no teu coração. A fé que maravilha Jesus, fé genuína, exclusiva na sua palavra e no seu poder. Amém, irmãos? Uma das coisas também que a gente não pode esquecer, irmãos, que Jesus disse, que eu falei hoje nos cultos também, lembrando os irmãos, a gente vai orar agora. Jesus disse que nos deu poder e autoridade para pisar serpentes. Ele nos deu poder para nós pisarmos no inimigo. E ele diz: o inimigo não pode te causar dano. Então também, como a gente está falando de acreditar na palavra, você tem que acreditar na palavra. Não fique dizendo: o inimigo me derrubou, o fulano lá, o diabo está usando, vai me destruir, ou coisa parecida. Para aí, Jesus disse que te deu o poder para você pisar e o inimigo não te pisar mais. Você pisa e ele não pode te tocar. Então como que a gente acredita na palavra dizendo que o diabo tem poder? Você está compreendendo? Quantos crentes dizem aí que o olho grande, a inveja, o diabo tem poder para destruir ela? O diabo não tem poder. Pode acontecer situações de aflição, que Jesus disse, mas com ele a gente vence. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora eu ficar dizendo que o diabo tem poder para me pisar, é a mesma coisa que eu dizer que não, a palavra não tem poder. Porque Jesus diz: eu te dou poder, você pisa e o mal não pode pisar. Então assuma a tua posição na palavra e não aceite que o inimigo venha te vencer, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, o Senhor nos mostrou aqui hoje na tua palavra que o Senhor se maravilhou quando este centurião creu na sua palavra, reconheceu o poder e a autoridade da sua palavra. E aqui estamos, Pai, diante da tua presença nesta noite, para reconhecer também o poder e a autoridade da tua palavra. Esta fé maravilhou o Senhor, ao ponto do Senhor declarar que nem em Israel foi encontrada esta fé. O Senhor chegou a declarar que quem tem esta fé estará sentado à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Este que tem a fé na tua palavra, que crê na tua palavra, no reino dos céus terá um lugar de honra. É o que o Senhor nos ensinou hoje, Pai, que a tua palavra prospera até se cumprir, até se tornar realidade. E é isso que nós invocamos aqui nesta noite. Invocamos o cumprimento da tua palavra, o poder do Senhor agindo nas nossas vidas para curar, para libertar, para prosperar, para abençoar as nossas vidas. E nós nos levantamos agora no nome poderoso de Jesus. Foi o Senhor que disse que nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E agora nós pisamos em nome de Jesus em todo mal, pisamos em tudo que nos atrapalha ou tenta nos atrapalhar. Se tem vem vindo ventos contrários, se tem acontecido coisas contrárias, Pai, tentando fazer essa pessoa duvidar, desanimar, desacreditar da palavra, nós oramos agora contra todo esse vento, contra tudo que
sentimentos, dúvidas, incertezas, toda e qualquer ação do diabo, sai da mente dessa pessoa, sai do coração, sai do corpo, essa doença, essas dores malditas, vai embora, sai dos pulmões, sai da cabeça, sai todo o mal agora em nome de Jesus. A coluna é toda enfermidade, é todo problema familiar, é esse demônio que tem criado situações de guerra na família, para separar, para destruir, colocando sofrimento neste lar. Sai com todo o teu mal, diabo. Nós te damos uma ordem com o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. Sai dessa casa, é você que tem trancado, amarrado, é em nome de Jesus. Sai da vida profissional, financeira, todo vício, toda perturbação. Nós oramos agora no nome poderoso de Jesus. Esse nome tem poder, esse nome tem autoridade. Então ouça agora, pois nós exigimos a tua saída. Pega todo o teu mal, toda a tua paralisia, toda a tua perturbação, e em nome de Jesus é uma ordem a todo mal, todas as trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia, saia e saia, vai embora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor disse: em meu nome expulsarão todo mal, e nós decretamos, determinamos a expulsão de todo mal, que vai embora todas as trevas, em nome de Jesus, Pai. E nós chamamos agora, Senhor, a tua luz, a tua palavra, como o salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a luz da tua palavra resplandeça sobre a vida de cada um aqui, e estenda a tua luz sobre a família desta pessoa, Pai. Vem com o teu poder, que a tua luz, a tua palavra esteja trabalhando sobre nós, se realizando, se cumprindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Juntos aqui nós cremos e invocamos a tua palavra. O Senhor disse: tudo que pedirmos em teu nome crendo, receberemos. Então, meu irmão, minha irmã, faça a tua oração agora e peça em nome de Jesus, não porque o pastor está orando, porque alguém está orando, ou porque você está dentro de uma religião, de uma placa, de um templo, não, mas você pede e crê porque você está pedindo no nome de Jesus. O próprio Jesus disse: tudo que você pedir em meu nome ao Pai, Ele fará. Tudo que você pedir crendo, você recebe. É sobre a